Esse trabalho foi orientado pelo educador social Iriel Santos na instituição CAMP, cujo tema escolhido foi Modal Hidroviário. Antes de iniciar nossa apresentação, gostaríamos de apresentar a nossa equipe, que é composta por Ana Caroline Ferri, Ana Laura Facchini, Ana Laura Sutério, Bruna Fonseca Mori, Daniele Genu, Laine do Reis Ramos, Maria Eduarda, Michele Tobias, William Felipe Bortolucci. Olá, meu nome é Daniele e eu vou introduzir o nosso assunto com a seguinte pergunta: o que é modal hidroviário? Bom, trata-se de um tráfego aquático ou de hidrovias onde a carga é transportada em embarcações através de rios, lagoas ou lagos. Podemos dizer que é conhecido também como transporte fluvial. Esse modal é muito utilizado para transporte marítimo internacional, principalmente na relação entre continentes, pois facilita o acesso das mercadorias, além de ter rotas exclusivas e não haver problemas no trânsito. Me chamo Maria Eduarda e vou dar continuidade ao assunto modal hidroviário. Vou falar agora das desvantagens e vantagens sobre esse tipo de transporte. Vantagens: o transporte hidroviário dispõe de várias vantagens, relacionadas principalmente à sua capacidade de movimentação de mercadorias. Esse modal de transporte apresenta um ótimo custo-benefício, uma vez que possui grande capacidade de lotação, além de realizar deslocamento em longa distância. Desvantagens: a principal delas é o tempo de duração das viagens, considerado longo, em especial para as dinâmicas empreendidas em uma sociedade altamente globalizada. Grande carência de interligação entre as hidrovias e os demais modais de transporte, cenário que fragiliza a estruturação logística entre essas redes. Desvantagens de cunho ambiental, como a possibilidade de acidentes e derramamento de combustíveis e a elevada dependência em relação às condições climáticas e geográficas. A ocorrência de grandes secas, por exemplo, por vezes impede o funcionamento dos sistemas hidroviários. Bom dia pessoal, meu nome é William e dando continuidade ao assunto de modal hidroviário, eu vou falar agora sobre os tipos de embarcações. Um dos tipos de embarcações mais comuns que existem são as balsas, que transportam areias, veículos e também pessoas. Tem também os navios cargueiros, que transportam automóveis atrelados, ou seja, aqueles automóveis que têm reboques, e transportam também vagões ferroviários. Tem os navios frigoríficos, que transportam medicamentos, alimentos e outros itens que a gente consome normalmente. Tem os porta-aviões, que transportam armamento militar, como aviões e tanques de guerra. Os porta-contentores, que levam containers com quase todo tipo de carga e normalmente são transportados de forma empilhada, que são os mais comuns que a gente vê. Aqueles containers coloridos em navios gigantes. Tem os semi-submersíveis, que transportam cargas de grande porte, como submarinos e embarcações. Então é praticamente um navio levando outros navios. Tem o navio-tanque, que leva carga líquida de qualquer tipo a granel e são divididos em porões, como por exemplo gás natural, químicos, óleos, vinhos e outros líquidos. E também tem os navios petroleiros, que são tipo navio-tanques, só que transportam somente petróleo ou derivados de petróleo, mas não transportam nenhum outro tipo de líquido. Olá, meu nome é Bruna Fonseca Mori e vou falar sobre curiosidades. O nosso Brasil, sobre costas navegáveis, possui mais de 4.000 quilômetros e ainda milhares de quilômetros em rios. Aqui estão alguns exemplos de hidrovias brasileiras. Hidrovia Tietê-Paraná. Esta via conecta partes do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Hidrovia Tocantins-Araguaia, principal via hidroviária no Centro-Oeste, pode alcançar 2.000 quilômetros de extensão em épocas de cheia. Hidrovia São Francisco, corta o Brasil e tem ligações entre o Nordeste e o Centro-Sul, e para essa conexão é necessário 2.354 quilômetros de extensão. Hidrovia Taguari Guaíba. Em cargas transportadas, é a principal hidrovia. Possui terminais e intermodais que deixam fácil o transbordo da carga. Nossas águas têm uma grande responsabilidade em movimentação de alimentos, renda e mercadorias.
Meu nome é Ana Laura e eu vou falar os tipos de produtos que podem embarcar no modal hidroviário. No modal hidroviário podem transportar-se muitas mercadorias, desde grãos, cereais até automóveis. Os produtos são armazenados em containers. Geralmente, esse modal leva produtos que outros modais não conseguem. Nesse modal, é capaz de movimentar produtos de diversas espécies em todos os estados, líquido, sólido e gasoso, desde que estejam bem armazenados em containers adaptados. Na maioria das vezes, esse modal leva coisas essenciais, como petróleo e derivados, carvão, minério, fosfato e também transporte de produtos em sacas, caixotes ou outro tipo de embalagens. No Brasil, segundo o Anuário da ANTAQ de 2018, as 3 principais cargas transportadas pelo modal hidroviário no Brasil foram soja, bauxita e milho. Bom dia, eu sou a Michelle e vou dar continuidade ao assunto modal hidroviário. Vou falar agora como é o processo de transporte. O transporte hidroviário é para a locomoção de cargas por barcos, navios ou balsas, utilizando as fluviais, que corresponde ao transporte realizado em rios ou lagos, usado no deslocamento de uma mesma região, geralmente no interior. Já as marítimas corresponde ao transporte estabelecidas sobre o oceano, para deslocamentos de longa distância. Meu nome é Ana Laura e eu vou falar sobre a relação da logística com o modal hidroviário. O Brasil tem cerca de 13 mil quilômetros de vias que podem ser navegáveis. Transporta passageiros e cargas pesadas a grandes distâncias. As principais vantagens são os menores investimentos em manutenção e ocasiona baixo impacto ambiental. Em termos econômicos, é considerado viável e eficiente. O Brasil precisa da infraestrutura de logística, pois o país continua transportando 76% de sua carga sobre caminhões. Um dos desafios é multiplicar a participação de outros modais no transporte de carga, como o ferroviário e hidroviário. Dos 42 mil quilômetros de rios, apenas 8.500 são utilizados. O modal hidroviário é uma alternativa para o transporte, pois demanda menores custos, segurança e elevada capacidade de carga, que são os principais elementos que fazem com que esse meio de transporte seja muito importante para a logística. Se comparado ao rodoviário, ainda é pouco explorado. Me chamo Ana Caroline e eu vou falar que tipo de transporte a Mali usa para transportar mercadorias e equipamentos. A Mali transporta peças através de navios, na maioria das vezes pelo Porto de Santos. Em relação às máquinas e equipamentos utilizados na linha de produção, na maioria das vezes vêm da Europa e dos Estados Unidos, que geralmente vêm através de navios. Mas em casos com extrema urgência, elas podem vir através de transporte aéreo. Já em relação às peças produzidas pela Mali para o mercado local, é utilizado o transporte rodoviário. Já as peças que são para exportação saem da Mali em grandes contêineres, se dirigem ao Porto de Santos através de caminhões e assim são embarcadas em grandes navios de carga. A grande vantagem do transporte rodoviário é o custo do frete ser mais baixo, e a grande desvantagem é o grande período de tempo que o material leva para chegar ao seu destino. Em relação aos produtos que são direcionados ao transporte hidroviário, eles têm que ser bem alojados em uma embalagem especial, resistente, pois eles são manuseados por guindaste, que na maioria das vezes não são muito cuidadosos com o manuseio. A embalagem resistente também retarda a ação da maresia e do tempo de transporte para não danificar a peça. Meu nome é Laína dos Reis Ramos e eu vou falar sobre qual é o processo que uma carga faz para sair de Mogi Guaçu. Para realizar o transporte de uma carga saindo de Mogi Guaçu, é necessário contratar uma transportadora para levar a carga para o porto mais próximo, que seria o Porto de Santos, indo então para o destino final. Podemos ter como exemplo a Mali, que usa o transporte hidroviário com o auxílio dos Incoterms, termos internacionais de comércio. Incoterms são um conjunto de normas estabelecidas e reconhecidas por diversos países para padronizar o comércio exterior, determinando direitos e deveres de compradores e vendedores. Eles determinam qual será o papel de cada um dos atores envolvidos no comércio internacional, indicando qual é o responsável por cada etapa. Entre as definições estão as seguintes: local onde deve ser entregue, quem paga o frete internacional, quem deve pagar os encargos da importação ou exportação, quem paga o seguro da carga, qual o risco do comprador, qual o risco do vendedor. Existem vários tipos de Incoterms, sendo um deles o Incoterm FOB. É um dos mais utilizados no mercado. Nesse caso, o vendedor tem a função de levar a mercadoria até o navio no porto de embarque, realizando todo o desembaraço nesse caso.
A obrigação do comprador começa a partir daí, assumindo o risco e os custos envolvidos. Esse termo é utilizado apenas para transporte marítimo. E chegamos ao fim do trabalho. Espero que tenha gostado. Caso tenha alguma dúvida, estaremos à disposição.